Ora, muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Ativa o teu rosto. E hoje tenho aqui comigo a Karina Pereira, que é fonoaudióloga clínica na criança, no adulto e no idoso, para nos falar um bocadinho sobre o que é esta área faz com o rosto e porque é que é tão importante trabalharmos o nosso rosto, não é assim, Karina? Então, se calhar pedir Exatamente. para fazeres um bocadinho uma apresentação do teu trabalho. Eu sou fonoaudióloga clínica, me formei na Universidade de São Paulo, lá no Brasil, em 2012, e daí resolvi, sempre fui muito apaixonada pelo envelhecimento, então eu fiz um programa de 2 anos de residência multiprofissional com outros profissionais médicos, nutricionistas, na área especificamente do envelhecimento. E aí, depois desse programa de residência bastante intenso, trabalhei alguns anos no Brasil. Fui para a Irlanda, onde eu pude conhecer e trabalhar um pouco com bilinguismo, inglês, português nas crianças, nos adultos, e agora estou aqui em Portugal terminando o mestrado em cuidados paliativos. Muito bem, Karina. Então, estou a ver que tens uma formação multidisciplinar, no fundo, porque acabaste por interagir com diferentes profissionais de diferentes áreas, mas com o foco mais no rosto, não é? E, portanto, na comunicação, estavas a dizer que também trabalhas com bilingue. Portanto, o que é necessário aí, nessa questão de falar duas línguas, não é? O que é realmente necessário para conseguirmos falar bem duas línguas muito diferentes? Aham. Bom, acho que o ponto de partida tem muito a ver com o seu trabalho, né? A gente não consegue falar sobre uma boa comunicação sem a gente ter força e mobilidade das estruturas que tem esse nome de gigante, né? Dos nossos órgãos fonoarticulatórios, que é a bochecha, o lábio, a língua, né? E o nosso rosto como um todo. A nossa linguagem não verbal, ela comunica tanto quanto a linguagem verbal. Né, para aprender uma outra língua, principalmente o inglês, que tem alguns sons que são particulares, mesmo o português europeu, né, para a gente conseguir se adequar, às vezes, um pouco à prosódia, ao ritmo, a gente tem que ter toda essa musculatura funcionando bem, né? E muita tensão faz mal na nossa comunicação, e a flacidez também faz mal em todas as faixas etárias da vida. Então, nosso trabalho também aqui é super complementar por conta disso. Exatamente, muito interessante, muito interessante. Sabes que, por tocares nesse ponto de diferentes linguagens e há diferentes de culturas, no fundo, que depois têm uma língua própria, não é? Lá está, utilizam de forma diferente o rosto, não é? E, por exemplo, os asiáticos têm aquela postura muito, parece que está sempre igual, não é? E costuma-se dizer que eles têm menos rugas, pois eles têm menos rugas porque fazem menos movimentos faciais a falar a língua deles, não é? Enquanto que nós aqui europeus e italianos, portugueses, brasileiros, não é? Nós somos muito expressivos, muito Exatamente. expressivos, exato. Portanto, utilizamos muito a musculatura do rosto e isso influencia, lá está, depois a tonicidade e a flacidez da musculatura e depois lá está alguns pormenores menos agradáveis para as mulheres em particular que decorrem do envelhecimento, não é? Pronto, as Sim. tais rugas, a flacidez, as assimetrias, mas que é possível, lá está, trabalhar recorrendo a estes exercícios faciais. Exato, e é interessante que utilizes também esses exercícios, não é, da musculatura do rosto para trabalhar a mesma dicção, não é, e a fala. Exato. E é interessante a gente pensar que a articulação de todos os sons da fala, né? Ele é como se fosse uma orquestra. Nosso cérebro pensa, manda essa informação e a nossa boca e toda a nossa musculatura facial precisa fazer esse movimento. E quando esse movimento, por algum motivo, não sai muito adequado, seja por conta de um AVC que a pessoa teve, ou no processo de envelhecimento, às vezes a gente tem a alteração da estrutura da deglutição também, a gente Uhum. precisa intensificar os exercícios. Ou seja, quanto antes a gente ter esse olhar para a musculatura facial, melhor. Para a nossa qualidade de vida, não é só sobre ser bonita e sem ruga, é sobre ser Exatamente. funcional, né?
exatamente, exatamente. É essa a minha visão, partilho dessa visão a 100%. Uh, Até porque a beleza, vá, digamos assim, primeiro a beleza é um sentimento, é muito subjetivo, mas essas características mais estéticas, vá lá, são uma consequência da funcionalidade, não é? Se a função existe ou não. E portanto, é muito importante, sim, lá está. Porque à medida que envelhecemos, depois vamos perdendo capacidades, não é? Estavas há pouco a dar-me um exemplo de uma paciente que estás a seguir que já está em idade avançada e que realmente começou a ter alguns problemas, não é? Podes, se calhar, dar esse exemplo. Sim, bom, nosso corpo envelhece e no envelhecimento do nosso corpo, a nossa musculatura também perde força e mobilidade. Então, agora eu atendo uma senhora que tem 70 anos e ela tem um diagnóstico de presbifagia, que é o envelhecimento das nossas estruturas da deglutição. Então, ela começou a ter pigarros, alguns engasgos com líquidos, e simplesmente porque a musculatura dela da laringe não está tão forte. Mas uma medida protetiva muito boa, ela sempre foi uma senhora muito vaidosa, usava bastante cremes e fazia movimentos na face associados, né, ao creme que ela passava. Então tá muito mais fácil fazer esse trabalho porque ela já tem uma excelente biomodulação assim dos exercícios da face. E aí Uhum. ela consegue controlar melhor, limpar melhor a boca para que não fique um resto de alimento que cai na garganta e que tem o risco de ir para o pulmão, enfim. É, é muito bom a gente perceber que a gente precisa ter essa reserva funcional ao longo da nossa vida inteira, para a gente envelhecer bem, bonita e bem. Exatamente, exatamente. E ter consciência, não é, destes movimentos, porque lá está, essas capacidades, essas funções são inatas, certo? Nós naturalmente nascemos com elas, mas depois elas vão se perdendo ao longo do tempo, certo? E por isso é bom, a determinada altura, nós termos essa consciência, não é? De percebermos, não, ok, o meu rosto e o meu pescoço, tal como o corpo, precisa de atividade, precisa de ser utilizado, não é? E utilizado da forma correta, para não perder essas funcionalidades, não é? Exato. É muito interessante. Então, Karina, e na criança, que tipo de atividades é que fazes, é que desenvolves com crianças, para melhorar estes aspectos da fala? ah, Uhum. e- Algumas crianças, como a gente disse, né, a habilidade de movimentar a língua, o lábio, a bochecha, ela é inata desde o nascimento. O bebezinho já nasce sabendo sugar o seio da mãe para mamada, mas algumas crianças têm essa dificuldade, né, quando nascem, não só na mamada, mas no decorrer do desenvolvimento, às vezes, para iniciar a fala. E aí existem várias causas, né? Tem o atraso motor oral, que é essa dificuldade da criança em planejar o movimento da fala. E isso pode decorrer, sim, por uma dificuldade de. A criança não consegue, por exemplo, vedar o lábio para fazer o som do p e b, porque falta força na língua, no lábio, na bochecha, em toda a musculatura facial. Tem outros casos da apraxia oral na infância, que daí é mais grave porque a criança não consegue nem planejar o movimento que ela consegue fazer. Eu estava há pouco dando o exemplo de uma criança que precisa fazer o som do V. Só que para a gente é muito simples, né? Não, eu vou colocar o meu dente aqui no lábio de baixo, eu vibro, só que eu tenho que ter muita força de bochecha. E a criança tem que ter a habilidade de saber assoprar para fazer esse movimento. Porque passa ar e aí a nossa prega vocal vibra ao mesmo tempo. E a nossa boca precisa ficar fechada, mas não tão fechada, porque o dente fica aqui no lábio inferior. Então, é um som complexo, né? Os sons da fala são complexos. E aí, esse é meu trabalho com as crianças, né? Ajudá-las a encontrar esses sons de fala que estão dentro delas, mas às vezes há essa dificuldade de colocar o som para fora, de planejar e executar o movimento motor do som. Sim, sim. Eu vou fazer aqui uma pequena comparação com a minha incapacidade, às vezes, de traduzir músicas. É como se eu estivesse a ouvir a música no meu cérebro, mas eu não consigo cantar, não é? Traduzir a música. Mas claro que aqui é muito mais complexo, porque são músicas complexas. Mas é semelhante, não é? Ou seja, a criança possivelmente tem o som na cabeça, mas não consegue emiti-lo, não é? Não tem Exato. forma. Sim. O que E, imagino que gera muita frustração também.
Muita, e o contexto da pandemia, né, esses últimos 3 anos, o uso das máscaras, que foi necessário, obviamente, mas para as crianças que nasceram na pandemia, elas perderam completamente o contato da leitura labial, que é extremamente importante, né, para a gente tentar entender como os sons são produzidos. Então, as crianças, por perderem isso, elas só ouviam o som, mas não tinham esse apoio de saber como o som da fala era produzido. Então, eu tenho pego muitas crianças que têm essa dificuldade, é, a gente chama, né, os bebês pandêmicos estão pagando um alto preço, assim, na aquisição e no desenvolvimento de linguagem e fala. Sim. Karina, no idoso já falámos, e no adulto, que tipo de trabalho é que te envolves com o adulto? Bom, os adultos, assim, eu adoro trabalhar com adulto porque ele já vem com uma queixa muito clara, né? Ele praticamente se autodiagnostica. Então, eu trabalho com adultos executivos, adultos que precisam usar o português e o inglês no dia a dia. E aí é isso, né? A gente tem fonemas no português que não existem no inglês e vice-versa. E aí eu trabalho nessa linha não só bilíngue, mas multilíngue também. Eu não falo finlandês, mas tem um paciente que está na Finlândia e esse paciente fala, olha, tem alguns sons da fala que a gente precisa usar, que às vezes o cérebro parece que não acompanha para a gente conseguir ter uma articulação, uma velocidade da fala que dê para perceber que a pessoa é fluente naquela língua, né? Então a gente tem que fazer esse treino de força dos órgãos fonoarticulatórios para que a gente consiga é, ter uma boa comunicação. Aí, nesses adultos, eu trabalho, então, a questão da prosódia, da dicção, da articulação, a respiração, que a gente se esquece, mas quando a gente fala, a gente precisa saber respirar, senão fica aquela fala cansada, né? Às vezes a gente usa Exatamente. só o ar de reserva. As questões de voz, então eu trabalho também com cantores que querem otimizar a questão da voz, chegar a notas que são mais difíceis, né? Enfim, eu trabalho com adultos, é uma gama imensa, imensa. Exato, exato, sim, muito, muito interessante, Karina. Sim, sim. Karina, exatamente, então pelo que estou a ver, pelo que me estás a dizer, eu compreendo que vocês trabalham muito, no teu caso em particular, o terço inferior do rosto, não é? Ou seja, a boca, o pescoço, internamente, a laringe, a língua, e nós aqui no Face Yoga acabamos por complementar essa dimensão com o terço superior, ou seja, mesmo os olhos, a testa, sempre com aquele objetivo de mantermos a harmonia facial, ou seja, de mantermos o rosto relaxado, mas ao mesmo tempo ativo, nomeadamente naquelas estruturas que vão perdendo atividade, tonicidade ao longo da vida. As maçãs do rosto, os olhos, e a questão dos olhos também é extremamente importante por causa da acuidade visual. São tudo músculos que mexem os olhos e que permitem focar, a longe focar ao perto, e essa musculatura tem que ser treinada, mantida ao longo do tempo. E, e na parte inferior, aquilo que nós trabalhamos muito aqui no Face Yoga é realmente manter o relaxamento do queixo, em particular, do queixo, mandíbula, masseter, aqui o músculo da mastigação, para não acumular demasiada tensão facial. Lá está, porque demasiada tensão facial é contraprodutiva para a questão do som sair limpo, não é? Da dicção, não é? Por isso acho que há aqui uma grande complementariedade, é muito interessante, sim. Totalmente. E assim, eu ouso falar com propriedade que você trabalha muito bem todas essas estruturas. Você tocou num ponto muito importante. Às vezes, nós, né, fonoaudiólogos, terapeutas da fala, pelo foco né, no terço mais inferior, a gente acaba não trabalhando a face toda, né? Óbvio que a gente faz exercícios, mas você complementa com essa harmonia, né? A gente precisa de um rosto harmônico de todas as pessoas. E é interessante o quanto que as nossas emoções comunicam, né? E eu aprendo muito com você, assim, porque dá pra gente ser feliz, sorrir bastante, mas sem prejudicar as nossas estruturas faciais, né? Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade. Ontem mesmo eu vi uma foto minha sorrindo. Eu sorrio com a laringe, fazendo super tensão nessa estrutura aqui. Então Sim, dá para sim. ver toda a musculatura intrínseca, extrínseca da laringe. E tô reaprendendo a sorrir.
né? Sorrio muito com os olhos, então eu já estou começando a ter aqui, né, as minhas marquinhas. Então, com você eu aprendo a ter essa harmonia, né? E dá para sorrir, mas dá para sorrir certinho. Exato, exatamente, sim. Ou seja, é possível manter, se trabalharmos a tonicidade dos músculos dos olhos, do músculo em redor do olho, é possível ativar as maçãs de rosto sem, eu costumo dizer, sem atropelar, sem atropelar os olhos. Ok? Porque efetivamente muitas vezes esse atropelo acontece porque há falta de tonicidade na musculatura do olho e muitas vezes não estamos a sorrir propriamente com a bochecha, estamos só a empurrar com a boca, que é diferente de ter a maçã do rosto ativa. E como estavas a dizer há pouco das expressões, eu acho que é mesmo muito importante nós mantermos esta capacidade de nos exprimirmos, não é? Ou seja, ter o rosto harmonioso não significa que eu esteja sempre impávida e serena, não é? Quer dizer, eu preciso de, às vezes, expressar-me e dizer aos meus filhos: vai arrumar os brinquedos já, não é? E tenho que franzir a testa. Portanto, para expressar determinadas emoções, eu acho que isso é importante manter essa capacidade. Um, Agora, é possível manter uma boa postura facial, é possível educar a musculatura do rosto para não acumular tanta tensão facial, sim, é isso. Exatamente. Você disse tudo, né? A atenção, ela precisa em momentos adequados, né? E depois a gente tensiona, mas a gente precisa saber destensionar essa musculatura, senão eu já, né, você já deve Exatamente, ter visto também várias pessoas que parecem que estão sempre bravas, mas não estão, é verdade. né? É só uma questão de não saber trabalhar esse relaxamento, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Acontece muitas vezes, incluindo também na questão da boca, agora voltando aqui à boca, que é, as pessoas estão tão atentas, mas o seu estado natural é com os cantos da boca para baixo. Portanto, eu estou a ver nos quadradinhos pequeninos aqui no Zoom, as pessoas estão muito atentas, ou seja, o seu estado normal é uma aparência triste, mas não têm consciência disso. Tanto que eu depois pergunto, então, mas está tudo bem? Estão a gostar? Sim, sim. Depois abre o sorriso. Mas a postura neutra base é muito, eh, é tendencialmente triste, com os cantos da boca a apontar para baixo. E isso realmente é uma questão de reeducar, ok, a nossa postura facial, de reativar as maçãs do rosto, lá está, para mantermos de um mínimo de sorriso, um mini sorriso. Tenho uma aluna que lhe chama sorriso Mona Lisa, mas é um bocadinho, mínimo sorriso, para termos as maçãs do rosto ativas e evitarmos a criar tensão para baixo, literalmente, nos cantos da boca. Portanto, temos aqui uns musculozinhos que se chamam depressor portanto, eles apontam, têm tendência a contrair para baixo. E então podemos reeducar a nossa postura facial, que é literalmente treinar. Portanto, nós temos memória muscular, não é? Ela está, memória muscular, que permite então que nós tenhamos uma boa postura. Tal como a nossa postura corporal, não é? Também é uma questão de reeducação. Portanto, que existe essa prática, a reeducação da postura global. É como no rosto, também podemos reeducar a nossa postura para evitarmos acumular tanta tensão e mantermos aquelas estruturas que queremos manter mais ativas, sim, para não avançarmos na flacidez tão rapidamente, que, claro, efetivamente vai acontecer de qualquer das formas, à medida que envelhecemos, mas podemos perfeitamente chegar aos 70, ou 80, até com umas boas maçãs de rosto, com os olhos bem abertos. Podemos perfeitamente, sem duplo queixo, que o duplo queixo tem muita influência à questão da língua, portanto, todo o trabalho que seja feito com a língua vai ajudar imenso a reduzir e a prevenir a papada, não é? O duplo queixo, isso sim. E lá Amém. está, eu no meu trabalho nunca, claro, nós não tenho aqui o foco da dicção ou do som ou da fala, mas acaba por indiretamente melhorar um pouco, e eu noto isso em mim, a minha dicção. Eu vejo vídeos que eu fiz no início, mesmo no início da formação, e comparativamente com hoje, estou melhor, sinto que estou melhor, sinto que de facto há, é mais fluido o discurso. Pronto. É importante. Um outro aspecto que eu esqueci de mencionar, mas que é extremamente importante, é a função da mastigação, né? A mastigação, para nós, fonoaudiólogos, é uma das habilidades que a gente mais treina, né? E a boa mastigação, a eficácia da mastigação,
envolve completamente essa harmonização entre os músculos. Eu já trabalhei com pacientes que tinham uma extrema assimetria facial, porque só mastigavam de um lado. Então, você tem essa hipertonicidade de um lado, mas ele não fazia a lateralização, né? A nossa mastigação precisa ser bilateral alternada, senão fica torto mesmo. Uma musculatura vai trabalhar muito mais do que a outra, né? Exatamente. E o músculo que articular a mastigação, portanto, o masseter é um deles, temporalis também, mas o masseter é o músculo mais forte que temos no nosso corpo. Portanto, efetivamente, se nós só usarmos de um lado, ele vai desenvolver de tal forma que vai criar uma bola, às vezes é quase que uma bola de um lado, portanto, o rosto fica logo assimétrico. E é uma das maiores fontes de assimetria no rosto, é essa, é a tensão ou o desenvolvimento assimétrico desse músculo no rosto. Sim, 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 a investigação é muito importante. E deduzo que tenhas a experiência de verificar que em crianças e talvez adultos também, que não utilizam muita mastigação, pois isso também depois vai ter impacto, não é? Ou seja, o tipo de alimentação que se faz também é importante, não é? Para termos essa capacidade. Totalmente, totalmente. Por isso que eu sou muito fã de várias, né, metodologias de introdução alimentar, mas a criança tem que ter, a partir dos 6 meses, o contato com alimentos um pouquinho mais sólidos, sólidos moles, mas para já começar a exercitar. Um outro ponto bastante importante do seu trabalho atrelado ao meu, o fato de você promover uma harmonia e relaxamento, né, adequado das estruturas orofaciais, ele diminui vários problemas. Então, a gente tem aqui a nossa articulação temporomandibular e muitas pessoas, por conta do estresse, dessa vida corrida que a gente tem a disfunção temporomandibular, né? Então, é essa tensão excessiva que gera uma inflamação e uma dor que é terrível, ela pode ser, né, prevenida através dos exercícios faciais. Sem dúvida, sim, sem dúvida. E aquilo que eu noto nas minhas aulas, porque lá está, há muitos exercícios que nós fazemos que logo ali quando tentamos fazer o exercício eu percebo que a pessoa tem alguma dificuldade, tem alguma restrição, que Uhum. é normal. Mas como essa restrição não está presente no dia a dia, ok? Por exemplo, o big goal, que é simplesmente abrir a boca, deixar cair a boca, o queixo, como se fôssemos bocejar, e depois abrimos um bocadinho mais, e há muitas pessoas que só de fazer isto já abriram a articulação. Ou seja, isto não é normal, porque eles deviam conseguir abrir a boca em determinado ângulo sem estarem a utilizar a articulação. Mas habituaram-se de tal forma a ouvir aquele clic-clac. Muitas vezes o clic-clac, eu tenho este clic-clac, mas é normal. Não, não é normal. Não é normal. E não vai melhorar assim. Vai piorar se nós não fizermos nada. Eu acho que isso às vezes as pessoas não têm essa noção, mas isto é a realidade. E até que chega ao dia em que acordam com uma dor terrível, insuportável, debilitante, porque depois afeta mesmo dor de cabeça, enfim, é muito incomodativo. E aí é que a pessoa vai a um especialista, não, a fisioterapeuta, ao médico, etc. Mas realmente é possível prevenir isso, gerir isso. E também tenho alunas com bruxismo que me foram reencaminhadas precisamente para gerirem esta tensão facial, para fazerem autogestão da tensão facial entre tratamentos no seu dia a dia, para aprenderem a fazer essa autogestão, que é mesmo muito importante, sim, nesses casos, sim, sem dúvida. Karina, muito obrigada. Eu acho que alertámos aqui para vários pontos da necessidade de realmente mantermos um rosto ativo, que é aqui o tema aqui do podcast, ativa o teu rosto, é manter um rosto ativo, lá está, trabalhar as musculaturas do rosto. Tem muito impacto nas funções vitais, nas nossas funções vitais, que é mesmo assim, quer da deglutição, da fala, da respiração, inclusive, da visão, enfim, aliás, não é por nada que nós temos os cinco sentidos no rosto. Vá. Portanto, temos aqui muita musculatura importante que nos permite interagir com o mundo, não é? Foi muito interessante conhecer o teu trabalho. Lá está em diferentes faixas etárias e como uma fonoaudióloga clínica pode ajudar em tantos aspectos, não é? Eu acho que não é um nome muito comum, pelo menos cá em Portugal eu não me lembro de ouvir muito esta especialidade, mas é muito importante.
Muito. Aqui em Portugal, bom, a terapia da fala, né, tem É, essa, essa importante função. E os trabalhos são complementares, né, Sônia? A gente não verdade. consegue pensar que um só profissional precisa dar conta dessa demanda toda, é, e tão complexa que é o corpo humano. Então, muito obrigada a você pela oportunidade de falar aqui sobre a fono, mas mais que isso, de cuidar dos meus pacientes com carinho também, meio dos Obrigada. seus exercícios, da sua expertise, das suas aulas. Enfim, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Karina. Queria só perguntar-te, como é que as pessoas te podem encontrar? E eu sei que tu lançaste um grupo há pouco tempo. Queres nos falar só sobre isso para as pessoas terem Ai, uma ideia de claro. como te podem Bom, encontrar? o meu website está ainda em fase de formação, mas eles podem me encontrar através do Instagram, né? O arroba mundodafala.kmelancia, que é o meu nome. Eu gosto muito e tenho um trabalho de clown que se chamava Melancia, então todos me conhecem como K Melancia. Então é Mundo da Fala, K Melancia. E eu iniciei há 2 semanas um grupo de orientação em Early Intervention para crianças bilíngues. Então, como os pais em casa podem ajudar crianças de 0 a 2 anos, esse é um grupo, e tem um outro grupo às terças-feiras de crianças de 2 a 4 anos. Se os pais tiverem interesse de entrar, vocês são super, super bem-vindos. Lá no link da bio do meu Instagram tem o meu contato do meu telemóvel, do meu e-mail, e a gente pode Sim, deixar também na descrição do vídeo, se você sim, quiser. sim. Exatamente, sim, é isso que eu vou fazer. Sim, eu depois coloco aqui na descrição do nosso podcast. Karina, muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos estiveram a ouvir e a ver, se for o caso, aqui no canal do YouTube. Um bom dia a todos. Deus, obrigada. Obrigada.